Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar na Rádio e TV Fraternal. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos fazendo um novo Evangelho e aguardamos sempre a presença de vocês aqui conosco. Eu sou a Kátia, irei fazer a condução hoje e estou acompanhada de amigos que eu já vou apresentar a vocês. Mara e Daniel, que estarão aqui junto comigo, comentando a lição de hoje. Falando na lição de hoje, ela está contida no capítulo 6. O capítulo 6 é o Cristo Consolador, o título dele, e os itens são os itens 1 e 2, ok? Para quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, é este o capítulo, são esses os itens. Para quem não estiver com o Evangelho em mãos e estiver nos acompanhando pelo YouTube, o texto fica logo abaixo do vídeo. É só descer com a setinha, você vai ver e vai poder acompanhar a leitura do texto. Habitualmente, a gente convida a todos para que acompanhem a Rádio e TV Fraternal em todas as redes sociais, aquelas que você mais habitualmente usa. Pode ir lá que você vai encontrar a Fraternal nesse local. Todas as matérias, textos, mensagens estão lá, são publicados diariamente lá. Então tem um vasto conteúdo que você pode acessar em todas as redes e, claro, principalmente na página da Fraternal, www.fraternal.net.br. Lá você vai acompanhar todos os artigos, textos publicados, rigorosamente, diariamente tem um novo. Então é muito importante que você acompanhe, pode ter lá sempre uma mensagem que você esteja aguardando, precisando dela. E também a TV, todos os programas também são reproduzidos lá, né? É uma web rádio e TV, então tudo você pode ver pela internet. Vai ser uma grande honra que você esteja nos acompanhando e, claro, comentando, fazendo sugestões, comentários, isso é importantíssimo para nós. Lá é possível encontrar o roteiro para a execução do Evangelho no Lar. Na barra inicial, na página, você vai ler lá Evangelho no Lar. Então lá tem um roteiro sugerido para que você também faça em sua casa, junto aos seus ou mesmo sozinho. Agora, retornando aqui ao nosso Evangelho de hoje, cabe dizer também a vocês que nós temos um livro de intenções, um caderno, na verdade, né, um caderno com a capa azul, onde as pessoas podem nos trazer, nos dar nomes de pessoas, né, familiares, amigos, conhecidos, ou mesmo entes já desencarnados, para os quais vocês queiram que vibrações sejam levadas. As vibrações são importantíssimas tanto para nós aqui neste plano, como para aqueles que já partiram. Então, caso queira, em qualquer uma das redes você pode nos passar o nome dessa pessoa e colocaremos no nosso caderno livro de intenções, ok? Também sugerimos que ao fazer ou assistir aqui conosco o Evangelho, coloque uma jarra ou um copo com água para que ele seja fluidificado. E ali os nossos bons amigos colocarão aquilo de que você necessite neste momento de sua jornada. Ok? É como um medicamento espiritual. Agora vamos dar início. Eu vou pedir então a Mara que faça a nossa prece inicial. Então vamos lá. Relaxando, tranquilizando a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo físico. Nós vamos nos elevar a Jesus Cristo, convidando ao Mestre para adentrar em nosso lar, para passar por todos os cômodos, todos os ambientes, para entrar dentro do nosso lar íntimo também. E pedir a Jesus para que deixe a sua luz, que limpe os ambientes, que limpe de tudo que for ruim, tudo que for revolta, mágoa, sofrimento. E que a sua luz esteja presente, que a sua luz se irradie e nos envolva, nos protegendo e nos fortalecendo na nossa caminhada.
Juntos, nós vamos também pedir a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, para que venha junto do seu Filho Jesus Cristo, nos cobrir com o seu manto, nos proteger, nos acariciar, nos dar o seu colo e a sua força, a sua tranquilidade, o seu amor. Que todos os nossos queridos amigos espirituais, mensageiros, anjos da guarda sejam também envolvidos e que possam estar juntos de nós em nome de Jesus Cristo, em todos os momentos do nosso dia e de nossa noite. E com a prece nós vamos dar início ao Evangelho da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos à leitura, então, do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Item 1. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. O seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Bom, é uma mensagem linda, né? Um ensinamento de Jesus muito simples, mas tão difícil, né? De nós seguirmos, de acompanharmos, de colocarmos em prática. Então, o jugo, né, conota algo pesado, algo dificultoso, algo que nos é muito difícil fazer. Mas, da mesma forma que a gente associa a dificuldade, ele vem com a leveza em dizer que ele é suave, né? Porque o que ele impõe nesse jugo é o amor e a caridade. Então, o que a gente precisa, eu acho que é o que ele vem nos dizer nessa mensagem, é segui-lo, é segui-lo. Ele é o nosso modelo e guia para a nossa vida. Sendo o nosso modelo e guia, nós temos que seguir o seu exemplo. E o exemplo dele foi tão bem dado durante a sua permanência aqui, neste plano físico, né? Eu vinha pensando aqui no texto e me lembrei em dizer que, às vezes, a gente imagina as lições do Cristo com uma música linda, né, ao fundo, anjos, uma coisa angelical tocando ao fundo, e tudo muito suave nessa imaginação. Mas a gente que... Eu vou falar por mim, tá, gente? É uma experiência que eu tive. Eu acompanhei aí uma série de TV, The Chosen. Não sei se alguém aqui acompanhou. Mas ela é bem interessante. Claro que tem toda uma visão poética aí do autor, do diretor, daquele que a escreveu.
Mas o que eu achei interessante nessa série é, claro, além de trazer muitos desses ensinamentos de Jesus em forma encenada, né, para que a gente assista, mas é a imagem mais humanizada de Jesus. Não como alguém muito suave o tempo todo. Não, lá nas cenas em que ele atua, né, que mostram um Jesus muito próximo a nós. Uma pessoa como nós, com o seu dia a dia, mas com um propósito muito definido. Que seguramente foi assim que Jesus esteve entre nós, com um propósito muito definido. De dar o seu exemplo, de dar a sua vida como exemplo a todos. Né? Então, ele nos mostra o quanto nós temos que lutar pelos nossos propósitos no bem, né? Na execução aí do seu legado, da sua lição, do seu ensinamento. Aí, no mais, eu vou pedir para os meus amigos aqui me ajudarem nas colocações e a gente vai lapidando aí as ideias. A lição de hoje eu vejo do Cristo Consolador, toda a lição do Evangelho, eu venho tentando interpretar sempre da questão de consciência. Né? Enquanto a gente não mudar a nossa consciência, e isso é no tempo de cada um, não é porque a gente está falando do Evangelho que então vai se tornar obrigatório, mas é a reflexão que eu faço para mim. A gente tem que mudar a consciência daquilo que a gente lê e entende. Como você bem disse lá, que é o Cristo Consolador. Veja, ele fala, vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Ele não falou em nenhum momento, eu vou resolver o seu problema. Ele vai aliviar o sofrimento através do quê? Da compreensão. E veja, aqui nessa lição, ele já coloca aqui, ó, a gente sabe dos nossos sofrimentos, né? Ele elencou aqui, miséria, decepção, dores físicas, perder ente querido, tudo que a gente tem dificuldade de assimilar, tudo, uma doença na família, ou você, ou de um familiar, isso pesa, e a gente não está desmerecendo nenhum desses pontos que chamamos de sofrimento, e aquela questão do aprendizado. Mas é uma questão de consciência também interpretar dessa forma. E ele deixa claro, todos os sofrimentos encontram sua consolação na fé, no futuro e na confiança da justiça de Deus. Então aqui está a chave, aqui está a resposta. Né? Então, é como você disse, seguir Jesus, nosso modelo e guia, eu vos aliviarei, mas essa é a percepção. A gente está nessa vida, já viemos de outras e vamos para as futuras. Né? Então, tudo isso que nos acomete, já nos acometeu em outras e pode nos acometer tanto nessa como em futuras. Sim. E tudo vai depender dessa interpretação que a gente faz do hoje. Porque o hoje foi o ontem que a gente plantou e hoje está sendo que nós vamos colher no futuro. Sim. Então essa é a consciência que eu acho que ele traz em toda a lição e que a gente vai absorvendo isso, porque de definição a gente tem bastante, né? Que Jesus falou do amor, da caridade, de perdão, isso definição a gente tem. Então agora está na parte da execução. Então você lê, você interpreta o Cristo Consolador. Vou entregar na mão de Deus. Perfeito. Vou entregar na mão de Jesus. Perfeito. Mas e a minha parte? De compreender isso, de não me revoltar, como você falou, são os nossos desafios. É difícil? É um grande convite também, Exato. Né? Um grande convite a aceitá-lo e receber. Resignação, resiliência, tudo isso faz parte de tudo que está no Evangelho que a gente vem lendo toda quarta-feira. Então, assim, é isso que a gente vai... Né? E aquele negócio, depois que aprendeu, né? Nem existe essa palavra, não tem como desaprender. Depois que você lê, falou, tá aqui, e aí, eu quero seguir, eu prefiro ficar reclamando. Mas você já viu, ele já te deu a dica aqui, ó. Você tem que acreditar mais nessa vida futura, você tem que entender desse caminhar. Então, é isso que a crença nele te fortalece. Te fortalece, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente parar a onda para fazer para mim. Estacionar, né? Não. É difícil? Não sei, né? Como eu disse, a gente não quer desmerecer a dor de ninguém. Não é esse o propósito da nossa conversa, né? Mas essa é a reflexão. Até onde vai? Até onde eu vou ficar esperando que Jesus resolva? Né? Como eu sempre digo, capítulo 25 do Evangelho para mim, buscai e achareis, e tem ajuda-te e o céu te ajudará. Ali está a resposta para muita coisa. Como que diz, a gente vai te ajudar, mas
se esforça um pouquinho. E vai fazendo a sua parte, né? É o convite. O ensino a gente tem, né? A gente não pode dizer que a gente não tem. O que falta, como o Daniel estava dizendo, é a compreensão e a interiorização desse ensinamento. E é isso, é a justiça, é crer, compreender e crer na justiça divina e na imortalidade da nossa alma. Esse é o ponto. Jesus ensinou tudo. Aí o Espiritismo veio e deu mais uma facinha para a gente entender, Isso, né? Exatamente. Então, não nos cabe falar assim, eu não sabia. A gente sabe. E é difícil. A gente passa por um sofrimento, ou vários sofrimentos, e até as pessoas que acham que sabem muito e que já compreenderam, dão uma caidinha, né? Sim. Mas aí é o ponto, lembrar disso. Está aqui. O remédio é esse, é confiar na justiça divina, confiar na imortalidade da alma, que você não viveu só hoje, não vive só hoje, você já viveu, e aquilo que você falou muito sabiamente. O que nós estamos vivendo hoje é decorrente do nosso passado, e o nosso futuro vai ser decorrente do que a gente está vivendo hoje. Então, se a gente se revoltar, porque sofrimento todos vamos ter. Não existe... Todo sofrimento que a gente passa é o pior sofrimento. Não existe o pior ou o melhor, o dele é mais fraco. Não. Cada um vai passar pelo seu ou pelos seus sofrimentos, porque nós estamos aqui para aprender muita coisa. E resgatar também, né? Mas depende da gente, como que a gente vai reagir. A revolta vai levar a gente a sofrer mais ainda. Sim, esse é o jugo pesado. É o jugo pesado. Esse é o fardo pesado, O jugo leve é aquele, não, eu vou confiar em Jesus, eu vou fazer a minha parte, A fé, eu vou confiar de que isso é passageiro, vai passar, vai passar. Depende de mim. E que o fogo, né? O futuro, Vai depende ser de melhor. mim. É o convite, é o convite mais lindo de todo o Evangelho, né? Vinde a mim, Sim. que o meu jugo é leve, quer dizer, olha para o que eu ensinei, olha para as minhas A palavras. conclusão aqui no final do parágrafo do item 2 é exatamente isso. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a subsistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Sim. Está bem claro. Não Tá bem está claro. escondendo nada. Não, tá bem. A gente aqui não quer, como eu repito, não quer desmerecer o sofrimento, Não. mas essa compreensão tem que começar a fazer parte. Como você falou, e Maria dizia, isso também passa. Passa. E vai passando. Tá passando. E só fazendo uma observação, né, o título do capítulo é o Cristo Consolador. E o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Então, assim, dentro da doutrina espírita, a gente encontra tanta consolação para todas essas aflições, essas... É só abrir o Evangelho, né? Sim, e confiar também que confiar. Jesus está ali junto conosco, né? Dentro do nosso coração. Principalmente nas horas difíceis, que é a hora que a gente... É lá onde... E aí, na hora que você abre o evangelho e tem medo do que vem. Porque muitas vezes é uma resposta dura para quê? Tem que ter coragem, né? Tem um puxãozinho de orelha, né? Exatamente. Para você confiar. E aí? O que vocês acham? O que vocês complementariam? Fizeram a leitura? Façam. É muito bonito. É um texto lindo, né? Vamos aqui dar continuidade, então vou pedir ao Daniel para fazer a nossa vibração e prece final. Vamos lá. Mantendo o pensamento elevado a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que vem nos confortar e consolar, como aqui fizemos a lembrança dos seus ensinamentos, como ela dizia a todos aqueles que passavam pela sua casa, que ela confortava todos aqueles que necessitavam, assim como Cristo é o nosso Consolador, ela também consola a nós, dizendo que isso também passa. Não no sentido de desmerecer, não no sentido de que relevar, mas de aprendizado, de compreensão, saber que essa vida é uma parte integrante de tantas outras que ainda temos a viver, a aprender, junto do Evangelho do Cristo, junto do nosso modelo e guia, que é Jesus, e assim, confiantes nesse amor, confiantes nessa paternidade divina que nos envolve também, que jamais nos abandona, expondo as nossas aflições, os nossos medos, as nossas inseguranças, sigamos adiante com a coragem também que Ele nos capacita,
porque muitas das situações nós mesmos damos conta de resolver, tantas outras situações pelas quais já passamos, onde achávamos que não conseguiríamos passar, e por ela atravessamos. Então, pode muitas das vezes não ser da forma que gostamos, que queríamos, mas faz parte, né? E não somente sempre relevando, mas compreendendo que é a lição do Cristo, que é como nós lemos através do Evangelho, as palavras são bastante explícitas, o amparo divino é sempre presente em nossa vida, um simples Deus me ajuda e a sua presença se faz. Crentes nisso, acreditando nisso, sigamos adiante, corajosos, sabendo dessa presença ao nosso lado, dos nossos anjos da guarda, cada um dê o nome que queira, sabendo que também nos acompanham e nos intuem, muitas das vezes, muitas respostas pelas quais buscamos. Então que confiemos, que sigamos o caminho do bem, que seja o esforço diário nosso, de cada um, e que essa paz desse momento, que essa lucidez desse momento no estudo do Evangelho, que nos convida à compreensão, reverbere a todos aqueles que estejam necessitados, independente do sofrimento que estejam passando, que sinta essa mão amiga no sentido de consolo, de amparo, de conforto, de ajuda, no momento que esteja atravessando, e sejam todos ungidos por esse amor divino, acalentados junto à mão de Mãe Maria, que como nossa mãe nos acaricia e nos conforta e nos envolve com a paz de Jesus que sempre nos concedeu, bastando que para isso estivéssemos com os corações abertos. E assim agradecemos essa oportunidade de aprendizado, rogando uma semana abençoada para todos nós, na luz de Mãe Maria, na paz de Jesus e na luz divina nos acompanhando sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, chegamos ao término deste Evangelho de hoje, um pouco mais leves, com a nossa fé um pouco mais fortalecida em Jesus, em sua companhia conosco, e que assim tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz, e que enfrentemos aí os nossos dias e as nossas dificuldades com mais leveza, com Jesus em nossos corações. Até a próxima. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.